Os dois aviões nunca se viram. Na tarde de 12 de novembro de 1996, dois gigantes se precipitam pelos céus de Delhi, cada um confiando na voz do rádio para se manter seguro. Um está ascendendo, um está descendendo. Apenas 1000 pés os separam. Mas essa lacuna desaparecerá em um instante. Como dois aviões, ambos falando com o mesmo controlador, terminaram colidindo no céu. Quem cometeu o erro fatal? O que realmente aconteceu naquele dia? Esta é a história do desastre de Charkdadri, a colisão no ar mais mortífera na história da aviação. Aeroporto Internacional de Shymkent, Cazaquistão. É o início da tarde e na plataforma, um Ilyushin 76 de fabricação russa se prepara para a viagem de 4 horas até Nova Delhi. A bordo vão 27 passageiros e 10 membros da tripulação. Embora esta companhia aérea esteja à beira da falência, ela se mantém viva realizando voos fretados como o previsto para hoje. 27 comerciantes do país vizinho Quirguistão pagaram por este jato para levá-los a Delhi para comprar têxteis indianos e trazê-los de volta para casa para vendê-los com lucro. Não é uma viagem glamourosa, mas mantém a companhia aérea à tona. Às 15 horas e 55, horário indiano, o gigante de 4 motores retumba pela pista e se eleva para o céu cazaque. Em Delhi, ao mesmo tempo, um Saudia 747 aterrissa vindo de Jeddah. E às 18 horas partirá novamente, cheio de trabalhadores manuais indianos que retornam ao Golfo para sustentar suas famílias. Embora esses dois voos tenham caminhos muito diferentes, de alguma forma eles carregam a mesma história. Pessoas que deixam seu lar buscando uma vida em terras distantes. E nenhuma tripulação sabe ainda, mas seus caminhos estão prestes a se cruzar. E os céus de Delhi nunca mais serão os mesmos. O voo de Shymkent para Delhi não é muito longo, apenas cerca de 3 horas e meia, aproximadamente o mesmo que voar de São Paulo a Recife. O Ilyushin navega suavemente a 33.000 pés. Até agora, tudo é rotina. 2 horas após o voo, o Ilyushin se aproxima de Delhi. Eles estão entrando em um dos espaços aéreos mais complexos da região, onde cada altitude e cada instrução importam. Às 18 horas e 23, o avião chega a um ponto de referência chamado Lunka. A tripulação chama o controle de aproximação de Delhi solicitando autorização para iniciar sua descida. Aproximação de Delhi, Kazakh 1907, no ponto de referência Lunka, no nível de voo 250. O controle de aproximação de Delhi os autoriza a descer para 20.000 pés. Kazakh 1907, desça e mantenha o nível de voo 200. E nesse exato momento em Delhi, um Boeing 747 da Saudi Arabian se prepara para a partida. O Jumbo Jet segue para Jeddah, com uma escala programada em Dhahran. A bordo vão 32 membros da tripulação e 289 passageiros. Muitos deles trabalhadores indianos que se dirigem ao Golfo para sustentar suas famílias em casa. O embarque terminou e as portas estão seladas. E a voz do controlador se interrompe. Saudia 763, recuo aprovado. Nos comandos está o capitão Khalid Al-Shubaili, de 44 anos, de nacionalidade saudita com quase 10.000 horas de voo. Ao seu lado, senta-se um primeiro oficial americano, Nazir Khan, de 39 anos. E atrás deles está o engenheiro de voo Ahmed Adris, de 36 anos. Assim como seus homólogos cazaques, eles também são uma tripulação experiente, profundamente familiarizada com o Boeing 747 e com as peculiaridades dos complicados céus de Delhi. Eles tiveram mais de 70 horas de descanso antes deste voo e, por todos os padrões, estão em forma, alertas e prontos para voar. Às 18 horas e 33. Saudia 763 autorizado para decolagem. Os 4 motores rugem. O enorme jato acelera pela pista 28, atravessando a névoa vespertina e ascende para os céus nublados de Delhi. Enquanto o 747 ascende, o Ilyushin Kazakh está a apenas 60 milhas de distância, descendo em direção a Delhi, e ambos estão sendo guiados pela mesma voz, o controlador de aproximação, VK Dutta. VK Dutta tem 43 anos, é um controlador de nível médio experiente no aeroporto de Delhi. Mas em 1996, a Índia não tinha um sistema formal de licenciamento para os controladores de tráfego aéreo. A maioria aprendia o ofício através de treinamento no trabalho e experiência.
E neste momento, ele está tendo uma noite agitada. Ele tem 5 aviões que exigem sua atenção imediata. O Saudi 747, que está saindo de Delhi, o Ilushan Kazakh, que está chegando, outros 2 voos domésticos que já estão no ar, e um avião da Força Aérea dos Estados Unidos que está descendo em direção a Delhi. Mas o maior desafio de Dutta não é o número de aeronaves, é o próprio espaço aéreo de Delhi. Em 96, Delhi era uma anomalia. Ao contrário dos principais aeroportos do mundo que tinham corredores separados para chegadas e partidas, Delhi tinha um único corredor para ambos. Os céus que rodeavam Delhi estavam em sua maioria sob controle militar. A política de defesa da Índia priorizava os espaços aéreos militares, e aos voos comerciais era atribuída uma única rodovia no céu chamada Golf 452. Embora o volume de voos comerciais estivesse aumentando no país, todo esse tráfego adicional tinha que se encaixar na mesma rodovia existente. E em uma extremidade dessa rodovia está o ponto de referência Lunca, onde o avião Kazakh se encontra neste momento. E na outra extremidade, justo entrando na rota, está o Saudi 747. A tripulação saudita se comunica com Dutta. Aproximação de Delhi Saudi a 763, ascendendo através do nível de voo 088 para 100. Saudi 763 recebido. Contato radar. Acenda ao nível de voo 100. O avião Kazakh neste momento está a 23 mil pés e está descendo para 18 mil pés. Dutta lhes dá instruções atualizadas. Kazakh 1907, desça para o nível de voo 150. Informe ao chegar. 150, Kazakh 1907. Preste atenção a esta chamada, porque o que é dito e o que é entendido logo se tornará crítico. Mal passa 1 minuto e o jato saudita atinge os 10 mil pés aos quais foi autorizado. Aproximação de Delhi Saudi a 763 no nível de voo 100. Saudi 763 recebido. Acenda e mantenha o nível de voo 140. Agora, o cenário do desastre está pronto. Tanto o jato saudita quanto o avião Kazakh voam de frente na rota 452. O 747 está a 10 mil pés e foi autorizado a 14 mil pés. O Ilushan Kazakh está a 50 milhas de distância, a 20 mil pés, autorizado a descer para 15 mil pés. O plano de Dutta é simples. Ele planeja deixá-los se cruzarem com 1000 pés de separação vertical e então deixá-los continuar sua viagem. Podia-se pensar que com aeronaves voando tão perto uma da outra, Dutta teria um radar moderno, um que mostrasse altitude, velocidade e até avisos de proximidade. Mas ele não tem. O que ele tem é apenas um radar primário obsoleto, um radar que mostra cada avião como um ponto brilhante em sua tela. Não tem informações de altitude ou distância. A única forma de saber a que altitude os aviões voam é perguntando literalmente aos pilotos. E se alguém comete um erro, não há uma segunda linha de defesa. Neste momento, na tela de Dutta, ele pode ver os pontos do avião saudita e do avião Kazakh se aproximando. Enquanto se mantiverem a 1000 pés de distância, passarão um sobre o outro de forma segura. Mas até agora, ele não disse a nenhum dos aviões que há outro jato por perto. E com ferramentas obsoletas, até pequenos erros podem ter consequências catastróficas. O ATC de Delhi enfrenta o mesmo desafio que muitas empresas enfrentam dia a dia, com muitas partes móveis, ferramentas dispersas e nenhuma fonte única de verdade. E é exatamente aí que entra a Odoo. A Odoo é uma plataforma de gestão empresarial tudo em um que oferece mais de 45 ferramentas poderosas para otimizar as operações. Seja gerenciando a logística, colaborando entre equipes ou analisando dados críticos, a Odoo pode ajudar, não importa quão complexo seja o desafio. Pegue o aplicativo Odoo Project, por exemplo. Esta é a sua melhor opção para gerenciar diferentes projetos e entregar as coisas no prazo. O painel completo oferece uma visão detalhada de cada tarefa dentro do projeto. A visualização Kanban mostra um fluxo visual com as tarefas apresentadas como cartões com detalhes importantes. E a visualização Gantt é uma visão panorâmica para rastrear os prazos e as dependências das tarefas. A visualização de lista mostra uma visão organizada com capacidades de ação em lote. Personalize seus fluxos de trabalho, salve
Grave, compartilhe visualizações e mantenha suas equipes alinhadas, tudo em um só lugar. Dentro de cada tarefa você tem o Chatter, onde pode enviar e-mails, registrar notas e até mesmo programar diferentes atividades como reuniões, chamadas, tarefas pendentes, etc. dentro da tarefa para manter as coisas organizadas. E aqui está a melhor parte, seu primeiro aplicativo é gratuito para sempre, incluindo hospedagem e suporte vitalício. A Odoo une tudo o que você precisa sem problemas, garantindo que nada crítico escape. Agora estamos em terra, no local do acidente. Os investigadores começam a reconstruir a história a partir dos escombros. Logo recuperam as caixas pretas de ambos os aviões. Mas como a Índia não tinha tecnologia para decodificar essas caixas pretas, o gravador cazaque foi enviado para Moscou e o gravador saudita foi enviado para Londres para serem lidos. Enquanto essas fitas são analisadas, os investigadores começam a rastrear o campo de escombros. Os destroços se estendem por mais de 7 quilômetros através das terras agrícolas de Haryana, e entre os escombros eles encontram sua primeira pista. Recuperam a seção da cauda do avião cazaque no início do campo de escombros, e isso conta uma história. Para que a seção da cauda esteja no início do rastro, só pode significar que a seção da cauda se quebrou primeiro, bem no momento do impacto. Mas Ilyushin tem um design de cauda alta. E, de acordo com as instruções do ATC, o avião cazaque deveria passar por cima do jato saudita. Que a cauda seja o primeiro ponto de contato significa que, por alguma razão, o avião cazaque estava mais baixo do que deveria estar. O que levanta a questão: a tripulação cazaque desceu demais? Ou o jato saudita subiu muito alto? Ou o ATC deu instruções incorretas a ambos? Até que as gravações das caixas pretas retornem de Moscou e Londres, os investigadores não podem saber com certeza. Mas eles já têm uma peça crucial de evidência: as transmissões do ATC gravadas na torre de controle de Delhi. Agora voltamos às 18h37. Passou 1 minuto desde a última vez que ouvimos as tripulações. O avião cazaque desce para 15 mil pés e o avião saudita ascende para 14 mil pés. Faltam 3 minutos para o impacto. Dentro da torre, VK Dutta observa seu radar. A tripulação cazaque se comunica solicitando permissão para descer mais. Aproximação de Delhi Kazakh 1907 em 170 para 150. Kazakh 1907 recebido. Mantenha o nível de voo 150. E cerca de 30 segundos depois, a tripulação saudita liga solicitando permissão para subir mais. Aproximação de Delhi Saudi 763 no nível de voo 140 solicitando 200. Saudi 763, mantenha o nível de voo 140, aguardando um mais alto. Com essas autorizações, o jato saudita passará com segurança 1000 pés abaixo do jato cazaque. Dutta anota essas autorizações em tiras de papel perto dele. Essa é toda a automação que ele tem para hoje. Os dois pontos continuam se movendo um em direção ao outro. Ele sabe que estão perto, mas não sabe a que altitude estão. Então ele se comunica novamente com a tripulação. Kazakh 1907, a que distância de Delhi vocês estão? Agora alcançamos o nível de voo 150. 46 milhas de Delhi no radial 270. O cazaque acabou de informar que atingiu 15 mil pés. Mas mais tarde, as investigações revelarão que o avião neste ponto estava na verdade a 16.400 pés. Dutta, é claro, não teria sabido disso. Ele aceita o relatório e continua. Recebido. Mantenha o nível de voo 150. Tráfego às 12 horas recíproco. Saudi a Boeing 747 a 10 milhas. É provável que se cruzem outras 5 milhas. Informe à vista. Esta é a primeira vez que alguma das tripulações é informada de que há outra aeronave por perto. Dentro da cabine cazaque, há uma pausa. Vozes de fundo são ouvidas, a tripulação discute o tráfego em russo, tentando localizá-lo visualmente. Há um longo silêncio. Kazakh 1907, informe quantas milhas. O tráfego está a 8 milhas, nível 140. Agora olhando, Kazakh 1907. Esta é a última transmissão já ouvida do Kazakh 1907. Os pontos continuam se aproximando. Dutta direciona sua atenção para o jato saudita. Saudi a 763, tráfego às 12 horas, recíproco. Kazakh Ilyushin 76 a 6 milhas. É provável que se cruzem outras 3 milhas. Informe à vista. Procurando tráfego, Saudi a 763. Esta é a última transmissão do jato saudita. Não há mais nada que Dutta possa fazer. Falta 1 minuto para o impacto. Quando os investigadores revisam as fitas, não encontram erros nas ações de Dutta. Com seu radar primitivo, ele não tinha como verificar as altitudes reais do avião. Ele fez tudo conforme o livro.
Os investigadores estão tão seguros de seu desempenho que Dutta é autorizado a retornar ao serviço apenas 3 dias após o acidente. Com Dutta absolvido, restam apenas 2 possibilidades. Algo deu errado na cabine Kazakh, ou algo deu errado na saudita. No campo de escombros, os investigadores localizam os altímetros do avião Kazakh, e o que vem apenas aprofunda o mistério. O avião Kazakh tinha 4 altímetros diferentes, e cada um dos 4 altímetros mostrava uma altitude diferente. O altímetro barométrico do capitão mostrava 16.700 pés. Seu altímetro eletrônico mostrava 14.560 pés. O altímetro do primeiro oficial mostrava 14.895 pés. E o do navegador mostrava 1.720 pés. 4 altímetros, 4 números, nenhum deles igual. Assumamos que a leitura de 1.720 pés se deve ao impacto. Lembre-se que o avião saudita foi autorizado a voar a 14.000 pés. Todas as outras leituras desses altímetros estão acima de 14.000 pés. Mas já sabemos, pelo fato de a cauda ter sido encontrada no início dos destroços, que o avião Kazakh estava abaixo do avião saudita no ponto de impacto. Portanto, isso só poderia significar que o avião saudita ascendeu acima de sua altitude autorizada de 14.000 pés. 2 semanas depois, chegam os dados da caixa preta e confundem ainda mais os investigadores. Embora os principais suspeitos neste momento sejam a tripulação saudita, o gravador de dados de voo do avião saudita pinta uma imagem muito diferente. Os dados mostram que o avião saudita teve uma ascensão suave e sem incidentes até os 14.000 pés. Saudi 763 manterá 140. Os pilotos então reduziram os aceleradores e nivelaram o avião a 14.108 pés. O 747 estava exatamente onde lhes foi dito para estar. Os dados cazaques, por outro lado, eram desconcertantes. Em marcado contraste com o gráfico saudita, o gráfico de altitude Kazakh parecia um padrão de escada. Mostrava o avião se mantendo estável por alguns segundos, e então uma queda repentina. Estável novamente por alguns segundos, e então uma queda repentina. Isso não se parecia com nada que os investigadores tivessem visto antes. O que estava acontecendo exatamente nesta cabine? O Ilyushin 76 foi construído originalmente para uso militar soviético. Portanto, tinha uma cabine de 5 pessoas, com membros dedicados a lidar com a navegação e o rádio, para que os pilotos pudessem se concentrar unicamente no voo. Na cabine de hoje estão o capitão Alexander Sherapanov, o primeiro oficial Emerek Jangirov, o engenheiro de voo Alexander Shuprov, o operador de rádio Igor Rep, e no convés inferior, o navegador Jahambek Aripabev. Mas mais pessoas na cabine nem sempre significa melhor voo. Nesta cabine, apenas Igor Rep, o operador de rádio, falava inglês suficiente para lidar com as chamadas do ATC. Os outros 4 membros, incluindo os pilotos que pilotavam o avião, falavam apenas russo. Portanto, cada autorização do ATC que recebiam tinha que ser traduzida para o russo e depois transmitida aos pilotos e ao navegador. Essencialmente, eles estavam brincando de telefone sem fio dentro da cabine. E essa não era a única tradução que estava acontecendo dentro do avião. O Ilyushin, como todos os aviões soviéticos, foi projetado originalmente para ser um avião completamente métrico. Ao contrário dos aviões ocidentais que mediam a altitude em pés, o Ilyushin media a altitude em metros. Para poder voar fora da Rússia, 2 dos 4 altímetros foram reformados para medir a altitude em pés. Mas, o que é importante, o altímetro na frente do primeiro oficial que pilotava o avião ainda usava metros. Portanto, o navegador tinha que traduzir cada autorização do ATC de pés para metros e transmiti-la ao primeiro oficial. Dentro desta cabine lotada, a confusão era quase inevitável. Voltemos ao avião 4 minutos antes do acidente, quando o operador de rádio informa ao ATC que eles atingiram 15.000 pés. Aproximação de Delhi, Kazakh 1907, agora alcançamos o nível de voo 150, 46 milhas de Delhi no radial 270. Embora ele afirme que estão a 15.000 pés, o gravador de dados de voo mostrará que eles estavam na verdade a 16.400 pés. Então, por que ele deu uma leitura incorreta? Não podemos saber com certeza.
Mas o operador de rádio não tem um altímetro na frente dele. Ele só poderia ver o altímetro do primeiro oficial olhando desconfortavelmente ao redor do primeiro oficial. É possível que ele simplesmente tenha assumido que eles atingiram 15 mil pés, ou que ele converteu incorretamente de métrico para pés. Também é possível que ele tenha interpretado mal as palavras alcançado e aproximando-se, o que poderia ter contribuído para a confusão. De qualquer forma, o ATC Duta leva a informação ao pé da letra e emite a seguinte instrução com informações sobre o avião saudita. Recebido. Mantenha o nível de voo 150. Tráfego às 12 horas, recíproco. Salde a Boeing 747 a 10 milhas a 14 mil pés. É provável que se cruzem outras 5 milhas. Informe à vista. Todos os aviões na frequência de Duta teriam podido se ouvir. Portanto, o avião Kazakh teria ouvido todas as transmissões entre Duta e o avião saudita até agora. Então, eles deveriam ter esperado que o avião saudita estivesse lá. Mas dentro da cabine Kazakh pode-se ouvir confusão. A tripulação discute o tráfego em russo, tentando visualizar onde está o outro avião. Após um longo silêncio, Rap pergunta novamente. Kazakh 1907, informe quantas milhas? O tráfego está a 8 milhas, nível 140. Agora olhando, Kazakh 1907. Neste momento, o avião finalmente passa pelos 15 mil pés, sua altitude atribuída. Deveria nivelar aqui. O jato saudita está a apenas 900 pés abaixo deles, aproximando-se rapidamente da direção oposta. Mas o Ilyushin Kazakh não para, continua descendo. Durante 30 longos segundos, ninguém diz uma palavra, e o altímetro desce. 14.800 pés, 14.600 pés, 14.400 pés. Lá fora, o céu está nublado e o avião desliza em uma grande nuvem branca. O Saudi 747 entra na mesma nuvem da direção oposta. 10 segundos para o desastre. Às 18h40, uma voz repentina irrompe no ruído dentro da cabine Kazakh. É Igor Rap, o operador de rádio, gritando. Mantenha o nível! Finalmente ele ouviu, o altímetro. Eles estão muito baixos, mas em vez de nivelar imediatamente, o capitão Cherepanov hesita. Que nível nos deram? O capitão não tem certeza da altitude autorizada. O engenheiro de voo Shuprov, que esteve em silêncio até agora, solta. Mantenham! Sem dizer que nível eles deveriam manter. Apenas Rap sabe o que significa. Mantenham-se no nível 150, não desçam! Ele grita. O pânico toma conta. Cherepanov percebe o erro, desconecta o piloto automático e pede mais potência ao engenheiro de voo. Os motores aceleram, chiando. Rap volta a gritar com a voz trêmula. Cheguem a 150, porque no 140 esse... Nesse instante, ele deve ter visto um clarão através das nuvens. O enorme 747, carregando diretamente em direção a eles. Não há tempo. O Ilyushin 76 colide com o Boeing 747 com uma força inimaginável. Um instante depois, o estabilizador horizontal do 747 atravessa a cauda do Ilyushin, arrancando-a limpa. Por um breve e horrível momento, os dois gigantes estão unidos dentro de uma bola de fogo e então se separam, caindo em espiral de 14 mil pés. Os escombros chovem sobre as aldeias abaixo. O céu arde em laranja. Dentro do controle de aproximação de Delhi, Vekaduta observa com incredulidade como os dois pontos se fundem em seu radar. E então, não conseguem se separar. E então, desaparecem completamente. Segundos depois, seu rádio crepita. Uma voz desesperada grita em árabe. Deus conceda o perdão. Sou testemunha de que não há mais Deus que Alá. Duta liga novamente, e outra vez, e outra vez. Ninguém responde. Semanas após o desastre, o governo indiano convocou uma junta de investigação liderada pelo juiz R.C. Lahoti. Havia duas perguntas que precisavam ser respondidas. Por que o avião Kazakh continuou descendo e por que o gravador de dados mostrava um padrão em degraus? O relatório Lahoti concluiu que, embora o operador de rádio tenha reconhecido a autorização para manter 15 mil pés, o primeiro oficial que pilotava o avião pode ter interpretado mal a frase 14 mil, referindo-se à altitude da aeronave saudita, como uma nova instrução para que eles descessem ainda mais. O relatório afirma que uma trágica má interpretação do idioma causou o acidente. Os investigadores concluíram que o padrão em degraus se devia a um sensor defeituoso em vez de turbulência e descartaram essa teoria.
Como consequência direta deste acidente, a Kazakhstan Airlines, que estava à beira da falência, cessou suas operações e seus ativos foram transferidos para a recém-formada Air Kazakhstan, que por sua vez também faliu em 2004 e depois se tornou a Air Astana, que continua voando hoje. Após o acidente, o governo indiano revelou que houve 10 incidentes recentes de quase colisões nos céus da Índia, a maioria deles envolvendo companhias aéreas de antigas nações soviéticas. E muitos desses problemas foram atribuídos à má compreensão do inglês por parte dos pilotos. O pessoal do ATC indiano também entrou em greve, exigindo licenças formais e melhor treinamento. Eles também exigiram a criação de novos corredores civis ao redor de Delhi para tornar os céus de Delhi mais seguros. A Índia também solicitou à OACI, Organização de Aviação Civil Internacional, que fosse exigido um nível 4 de proficiência em inglês para pilotos e controladores de tráfego aéreo em todo o mundo, o que posteriormente foi adotado internacionalmente. A Índia também se tornou a segunda nação a nível internacional, depois dos Estados Unidos, a exigir o uso do TCAS, o Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisões em seus céus. Mas o pior é que muitos dos corpos das vítimas nunca foram identificados, e alguns deles vinham de áreas rurais tão profundamente empobrecidas que seus familiares mais próximos também não foram identificados. Em algum lugar, quase com certeza, há famílias que não têm ideia de que seu irmão, irmã, filho ou filha desaparecido morreu a bordo do voo 763 da Saudi Arabian. Pelo que sabem, seus entes queridos simplesmente partiram e nunca mais voltaram.